Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, né? Eu queria começar a fazer uma reflexão sobre o que aconteceu ontem, né? Na questão da greve em São Paulo dos metroviários, da Sabesp e também da CPTM, né? E vamos entender então esses serviços e vamos comparar esses serviços com outros, né? E aí, enquanto anarquista, né? Uma visão que a gente tem desses serviços. Então vamos lá. Então ontem teve uma greve dos metroviários, né? Em São Paulo, existem duas empresas que fazem esse serviço. Uma empresa estatal que tem um serviço público, que é o caso do metrô, né? Então, o metrô é uma empresa estatal que presta um serviço público, mas com tarifa, correto? Então, você tem uma empresa estatal, ela presta um serviço público, mas ela cobra tarifa. Você tem o caso da CCR, que, né, hoje está com as linhas da CPTM 8 e 9, com a linha 5 do metrô e com a linha 4 do metrô, que é uma empresa privada, é uma empresa, então, concessionária. O que significa isso? Ela não é a dona da malha. Ela está numa concessão da malha. Então tem um período de concessão, que eu não sei de quanto é, se é 10, 20, 30 anos, geralmente são 30 anos. Naquele período, ela presta um serviço público com tarifa. E, teoricamente, ela sobrevive a partir da tarifa que ela recebe. Ok? Isso é o caso, então, da CPTM, que também é uma empresa estatal em algumas linhas, que presta um serviço público com tarifa. Então são coisas completamente diferentes, né? Tem que ficar claro, ok? Então a CCR é uma empresa privada que presta um serviço público. Mas fala, mas existe uma empresa, por exemplo, outras empresas privadas que prestam serviço público? Tem. Por exemplo, ônibus. Ônibus da cidade de São Paulo, né? São empresas privadas organizadas pela SP Trans que prestam serviço público, mas são empresas privadas. Por exemplo, o maior dono das empresas de ônibus em São Paulo é o mesmo dono da Gol, da aviação Gol de avião, entendeu? É o mesmo cara. Então ele tem, além, não, e fora isso, ele tem várias empresas de ônibus. Por exemplo, ônibus que saem do norte de Paraná, do centro-oeste de São Paulo e vão tudo para a capital paulista, estão na mão dele. Posso citar várias, outras, inclusive, que saem do litoral. Posso citar vários que estão tá na mão desse cara. Princesa do Norte, Breda, Piracicabana. Tá entendendo? Ele comprou agora recentemente Expresso de Prata. a- é, então, de várias regiões do estado de São Paulo e no norte do Paraná. Então, são empresas privadas, inclusive essas, que prestam serviço público. Você tá entendendo? As pessoas vêm do ônibus, pagam e fazem isso. A pessoa entra no ônibus aí em São Paulo, paga e tem o serviço. Aí você fala, mas as empresas de ônibus, elas vivem da tarifa? Não, não vivem. Saiu agora, faz 2, 3 dias. O Ricardo Nunes deu até agora, nós estamos em outubro, até agora ele deu 4 bi e 200 milhões de reais para as empresas. Por quê? Porque, teoricamente, né, nas planilhas delas, o valor que ele cobra, que é R$ 4,40, se eu não me engano, não cobre a despesa. E aí ele precisa dar um dinheiro a mais para bancar, né, que essas empresas façam esse serviço. Porque as empresas podem alegar que não tem como fazer, e aí os usuários vão ficar na mão. Lógico, né? Porque eles dependem dos ônibus. Okay? Então são várias coisas aí que a gente está falando, né? Nesse ramo dos transportes, por exemplo. E aí a gente pode até comparar com outras seções, né, de serviços públicos. Então, por exemplo, o SUS. O SUS é um sistema de saúde estatal que presta um serviço público. Está entendendo? Um sistema estatal que serve, que presta um serviço público, que você não paga a tarifa. Então, quando você vai no médico do SUS, você não paga. Independente, né? Independente se você trabalha ou não.
Antigamente, lá, quando eu era criança, existia o INPS. Quem pagava o INPS podia ir no sistema, mas quem não pagava não ia. Hoje não, qualquer pessoa. A pessoa pode estar fora do sistema, por exemplo. O cara não paga previdência para ninguém, entendeu? Nem, né? E aí, previdência pública, obviamente, né? INSS. Ele tem direito de ir no SUS. Ele pode ir, ok? Esse é um sistema universal de saúde. Então, é um sistema estatal que tem uma prestação de serviço, um serviço público, ok? Mas aí você não paga nada. Diferente de ônibus e metrô. Ônibus e metrô você paga. É um serviço público, mas você paga por ele. Mesmo sendo estatal. No caso do metrô, ok? Da CPTM, são estatais. Que presta serviço público, você paga. Por isso que o MPL pede tarifa zero. E essa é a luta dos anarquistas. Porque para a pessoa que está pagando, às vezes tanto faz que seja privada ou estatal. Na cabeça dela, eu estou pagando. Você está entendendo? Aí os anarquistas falam: por isso somos a favor do passe livre. Ou seja, da mesma forma que você vai no SUS e não paga nada, você vai poder pegar qualquer ônibus na cidade de São Paulo e não pagar nada. Mas não acontece isso. Nem no metrô. Você tem que pagar para ter o serviço, mesmo ela sendo estatal. Então, o fato de ter uma estatal não significa que o serviço é gratuito. Né? É um serviço público, porque é voltado à população, mas a população paga pelo serviço. Ok? Né? Então, qual que é a luta? Numa visão anarquista, a luta é de que o serviço seja gratuito, independente se é estatal ou privado. Porque não precisa ser estatal para ser gratuito. Quando você está pedindo em São Paulo, né? E até o Ricardo Nunes estava fazendo aí umas análises, né, para ver se conseguia fazer isso a partir de 2024, já que ele paga 4 bi 200 milhões até outubro, pode ser que, sei lá, vai faltar 2 bi para ele pagar o sistema. Aí, às vezes compensa, entendeu? Parece que ele tem 35 bi em caixa. Então pode ser, mas eu estou falando aqui a partir da minha visão. E aí você faz a pessoa não pagar. Por isso que a luta contra a privatização do sistema, para eu, enquanto anarquista, não pode estar separada da luta pelo passe livre. Porque para a pessoa que está pagando, né, desde que não tenha sucessivos problemas, como tem, por exemplo, na linha 9, tanto faz na cabeça dela. Fala, eu estou pagando. Agora, se você chegar e falar, não, o serviço vai ser público e também gratuito, e se você privatizar, você vai ter que pagar, eu duvido que a pessoa vai falar, eu sou a favor da privatização. Eu duvido. Eu duvido. Ela só fala que é a favor, por quê? Porque para ela, na cabeça dela, eu vou estar pagando do mesmo jeito. Por isso, eu, enquanto anarquista, tenho que pedir mais serviços públicos gratuitos. Não é serviços públicos estatais pagos. Porque aí dá na mesma, para a pessoa que está pagando, entendeu? Serviços públicos sempre. E é essa o que eu sempre levanto aqui, uma questão para a gente pensar enquanto anarquista. O anarquista é a favor do Estado? Não. Ele é a favor de serviço público? Sim. Que serviço público? Gratuito. Acesso. Sem pagar nada. PSOL, PSTU, PCB, PT estão a fim de estar junto com a gente nessa luta? Que todo serviço público seja gratuito? Por exemplo, Sabesp é uma empresa estatal. Você paga a água. A água não é gratuita. Você paga. Para a pessoa que está pagando às vezes, tanto faz na cabeça dela. Você fala, mas vai aumentar. Mas na cabeça dela, fala assim, mas se eu pagar mais e tiver um serviço melhor, para mim está melhor. Agora você chega e fala para ela, mas vai ser gratuito. Se continuar estatal, porque o serviço vai ser gratuito, vai ser público. Ah, não. Então, é preciso discutir isso com as pessoas. Serviço estatal
Desculpa, empresa estatal presta serviço público. Necessariamente não precisa ser gratuito o serviço. Agora, o que nós anarquistas queremos sempre é que os serviços sejam gratuitos. Por quê? Porque aí mais pessoas vão ter acesso. Então, é essa luta que eu acho que os anarquistas têm que ter. Não simplesmente defender a empresa estatal contra a empresa privada. É uma luta interessante? Lógico que é, mas não é esse o problema. O problema é que a estatal e a privada cobram. Então, a gente vai ter que lutar para que exista uma empresa estatal pública que não cobre, como acontece no SUS, como acontece nas escolas, que o sistema então é gratuito e assim por diante. Ok? Então é nesse sentido que eu começo, né, fazendo uma análise aqui a partir do que aconteceu ontem para a gente, né? Eu, enquanto anarquista, como é que eu penso tudo isso, né? Beleza, então, pessoal? Então, começando aí essas análises. Um abraço a todos e todas.